Nós estamos vivendo um momento do Brasil que apresenta possibilidades, apesar de grandes desafios ainda. Mas nós vemos que muitas das coisas que são feitas de um governo para o outro, muitas não têm continuidade. Então eu gostaria de ouvir de você o que você vê nessa dificuldade do Brasil de ter projetos de mais longo prazo. Bom, primeiro o seguinte, eu acho que o governo está fazendo um grande esforço, mas o país precisa de parar e pensar num planejamento de médio e longo prazo, que seja um planejamento de Estado, que tenha continuidade, qualquer que for o governo. O parlamento está aí para aprovar isto. São questões estruturais que o Brasil vive convivendo com elas desde a sua origem. Eu vou dar alguns exemplos. A educação básica. O país precisava de introduzir a educação básica pública, gratuita e obrigatória, tempo integral. E para isso você teria que valorizar a escola, valorizar os professores, inclusive do ponto de vista salarial, e fazer uma campanha para convencer a sociedade da importância da escola. Isso tem um alcance social enorme. Quando você vai a qualquer país mais desenvolvido, tem escola pública, tempo integral, inclusive as crianças são alimentadas na escola. Eu tive essa experiência vivendo nos Estados Unidos e na Inglaterra com o filho frequentando escola. E veja agora a experiência chinesa, que implantou o sistema de educação básica pública, gratuita, obrigatória, tempo integral de 9 anos, universal. Tá? Outro problema estrutural, que vem também de longa data, é o problema da concentração da pobreza na periferia das grandes cidades. A urbanização brasileira foi feita de forma muito acelerada a partir da Segunda Guerra Mundial e nós criamos hoje uma concentração de pobreza e de marginalidade nas metrópoles das grandes cidades. Problema de habitação, problema de saneamento, problema de segurança pública, problema inclusive de acesso à educação, a lazer, essas coisas. Então você teria que fazer um planejamento de longo prazo de como reestruturar isto. É possível, o país tem muita terra, faça um projeto de uma urbanização, dê um lote para a população pobre com um acompanhamento que ela é capaz de fazer a sua casa. E um terceiro problema também recorrente, que vem de longa data, é o próprio Estado brasileiro. Nós temos hoje, por exemplo, um Estado que está concedendo da ordem de 500 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal, que equivale a aproximadamente a 1/4 do orçamento público nacional, tá certo? Boa parte deles, inclusive para empresas multinacionais, sem condicionante de internalizar a pesquisa. E, por outro lado, o próprio Estado, você tem uma sincronia salarial no setor público hoje que não existe em lugar nenhum do mundo. Você paga para uma professora da educação básica com curso superior menos de R$ 3.000 e tem algumas categorias salariais que estão acima do teto, inclusive porque existem vários mecanismos de superar o teto constitucional. Então essas coisas precisam ser vistas numa perspectiva de médio e de longo prazo, que o parlamento brasileiro, que o executivo se encarregasse de preparar um plano e que o parlamento brasileiro fosse convencido, tá certo, a aprovar um plano que pudesse ter uma perspectiva de longo prazo e, portanto, para resolver esses problemas estruturais do país.